Lucas capítulo 2. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 1 até o versículo 21. Os irmãos que já leram a Bíblia já notaram que a narrativa do Natal só está narrada nos dois evangelhos, Mateus e Lucas. Marcos não tem, João não tem. Mateus e Lucas têm duas narrativas sobre o nascimento de Jesus, só que duas narrativas que têm ênfase diferente. Lucas tem ênfase na história, ele narra de forma pormenorizada o anúncio do anjo, inclusive antes de Jesus nascer. Lucas narra também o nascimento de João Batista. Então ele prevê o nascimento de João Batista através do anjo, seu pai Zacarias. Ele narra toda a história, por quê? Porque João Batista é primo de Jesus. E ele é 6 meses apenas mais velho do que Jesus. Então Lucas faz essa investigação acurada, capítulo 1, versículo de número 1 ao versículo de número 4. Lucas é um homem que vai na testemunha ocular, ouve o relato e escreve, inspirado pelo Espírito Santo, o seu belíssimo evangelho. E Lucas tem uma visão um pouco diferente de Mateus. Lucas descreve de forma pormenorizada o anúncio ao anjo, do anjo a Maria. Depois ele relata de forma muito pormenorizada a chegada do casal em Belém, o recenseamento feito por César Augusto, ou Otávio Augusto, que era o nome do primeiro César. E depois ele narra os pastores, isso é só Lucas que faz. E depois ele introduz o menino Jesus no templo, circuncidado. E lá no templo você pode ler também que existem duas pessoas, Simeão e a profetisa Ana, e eles falam alguma coisa a respeito do menino. Mateus não. Mateus, ele narra de forma muito sucinta o nascimento de Jesus e ele enfatiza os acontecimentos que vieram depois do nascimento. Então, vai se aproximando o Natal, a gente precisa se aproximar um pouco dos evangelhos para a gente ler e entender o que realmente significa o primeiro Natal para nortear o nosso Natal. E o interessante é que Mateus, ele introduz ali acontecimentos terríveis. Mateus fala, por exemplo, da matança dos inocentes. Mateus fala que após a visita dos magos, o rei Herodes ficou muito alarmado, porque os magos, que eram na realidade estudiosos, do Oriente, das estrelas, quando eles chegam em Jerusalém, eles procuram o rei Herodes. E Herodes então ficou muito alarmado, porque ele era um rei déspota, um homem vil, cruel, impiedoso. E ele então fica alarmado e usa os magos para que ele, de repente, os informe onde está o menino. Só que a Bíblia diz que esses magos chegam e encontram esse menino numa casa. Veja bem, tem um presépio muito bonito construído aqui em Maringá, numa das praças. Você já viu em tamanho natural? Natural não, gigante, né? Só que esse presépio, ele monta um quadro assim que, quando você lê a Bíblia, você não vê que não é bem aquilo não. Por quê? Porque os magos não chegaram com o menino na manjedoura. Os magos chegaram quando o menino tinha 2 anos. E ele já estava numa casa. É isso que o texto de Mateus diz. Por quê, pastor? Porque o texto é claro. Fala que depois da vinda dos magos, Herodes mandou matar todo menino de 2 anos para baixo. Não é? Então houve esse acontecimento, irmãos, inédito, cruel, horrível na história do primeiro Natal. E isso tudo está no Evangelho de Mateus. Claro que também tem coisas boas. Os magos, por exemplo, quando viram o menino, se prostraram, o adoraram e deram-lhe presentes, Coisa muito bonita. O texto também não diz que eram 3 reis magos, isso aí é tradição da Igreja Católica, e nem que eram 3, O texto diz que era uma caravana que veio do Oriente, mas parece que por causa dos presentes, ouro, incenso e mirra, ficou mais ou menos, cada um deu uma coisa, então são 3, Mas isso também não é verdade. Então, quando você montar o seu presépio, pastor, é pecado montar presépio? Claro que não, meu irmão, você pode montar o seu presépio. E você pode colocar quem você quiser lá, pode pôr girafa, elefante, não tem problema. Mas saiba que na Bíblia não foi bem daquele jeito, O presépio bíblico teria o pai, a mãe, a criança e os pastores, Porque nós vamos ver em Lucas que os pastores, quando receberam a visão,
eles foram ao povoado, à aldeia de Belém, e encontraram um menino deitado na manjedoura. E relataram aos pais tudo aquilo que aconteceu com eles lá no campo. Então, se você montar um presépio na sua casa, não enfie os reis magos lá não, porque eles não estão lá. Eles estão depois. Mas lá estão lá os pastores, lá estão o casal. Se você quiser colocar um ovelhinho, uma vaquinha, pode colocar, não tem problema. Mas saiba que essas imagens não condizem com a leitura das Escrituras. E eu queria enfatizar Lucas 2, por quê? Porque aqui no texto de Lucas, irmãos, de forma intencional, Lucas coloca aqui alguns contrastes muito poderosos do primeiro Natal. E esses contrastes, eles destoam às vezes do Natal moderno. E a gente tem que sempre tomar cuidado para que, quando chega o Natal, a gente penda mais para a cultura do que para os evangelhos. Eu não estou dizendo que você não pode ter uma ceia, trocar presentes, se alegrar na sua casa, mas a gente tem que tomar cuidado para não ser só isso. Porque aí nós vamos estar julgando o mais importante, a beleza do Natal, na lata de lixo. E ficando apenas com a suntuosidade, com a mesa farta, com presentes caríssimos, que às vezes os pais dão para os seus filhos. Se tiver dinheiro, sem problema, você pode dar. Mas toma cuidado para que o Natal não tome uma conotação que hoje, infelizmente, como no final da mensagem eu vou te mostrar, muitos natais por aí têm tomado e se esquecendo do essencial e do principal. Mas pastor, vamos ler o texto? Vamos lá. Lucas capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Vamos lá? Siga a leitura comigo, por favor. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Esse aqui foi o primeiro César. O nome dele era Otávio Augusto. E, logicamente, ele se apropriou do nome César, que significa imperador. E esse foi o primeiro de todos os Césares, porque até nessa época a cidade de Roma era governada por uma junta de senadores. Você já deve ter visto o filme dos senadores romanos, né? E aí eles instituíram o nome de Otávio Augusto como imperador, e ele foi o primeiro César da história. E ele então baixou um decreto para ter um recenseamento. Daqui a pouco nós vamos saber por quê. Versículo 2. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Pastor, por que Lucas introduz um governante da Síria? O que isso tem a ver com Israel, com Belém, com o povo de Deus? Tem a ver, querido, porque naquele tempo a nação de Israel era um protetorado da Síria. Estava debaixo do governo da Síria. E Lucas é tão acurado na sua historiografia que ele coloca o nome do governante que governava Israel como um protetorado. Era mais ou menos um estado. E esse estado de Israel era submisso à Síria, e a Síria submissa a Roma, porque Roma dominava toda aquela região. Então ele introduz o nome do governante da Síria. Versículo 3. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. Quando a gente lê a palavra cidade no Evangelho, você vai ver que no original não é cidade, é aldeia, povoado. Porque Belém, irmãos, não era uma cidade. É hoje, uma cidade grande, boa. Mas naquele tempo era uma aldeia, com poucas casas, humildes, muito pequena, não é? Tanto é verdade que o texto diz que quando os pastores saem para ir buscar o menino, eles acham o menino rapidamente, porque era pequeno, ok? Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também subiu, preste atenção nisso, da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. A Bíblia, irmãos, ela é tão correta, ela é tão certinha, que até a coisa subiu da Galileia para a Judéia está correto, literalmente. Nazaré é uma cidade quase às margens do mar da Galileia, quase, mas não é. Nazaré é perto de Caná, da Galileia, e está numa região baixa. E a gente sabe que aonde você está, na região do mar da Galileia, para Jerusalém, você sobe, porque Jerusalém é um Monte Sião. Ela está numa altitude elevada, então a viagem de lá para Jerusalém, naquele tempo devia ser muito penosa,
Porque de ônibus ou de carro você vê que o negócio... Agora você imagina, irmãos, para você subir com uma moça grávida, quase nos dias de dar à luz. Então a palavra subiu aí, está certinho, né? O texto diz, verso 5, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Deveria ter sido uma viagem muito difícil. Versículo 6, estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. Eles chegaram, eles arrumaram acomodações e depois Maria teve o bebê. Então cuidado também, porque, né, às vezes a gente acha que eles chegaram em Belém e aí de repente Maria já começou a ter o bebê. Não, o texto é muito claro. Estando eles ali, ou seja, eles chegaram, eles se acomodaram e aí completou-se os dias dela ter o bebê, entende? Versículo de número 7. E ela deu à luz o seu primogênito. Isso é uma coisa interessante no texto. Por quê, pastor? Porque aqui mostra, Lucas quer mostrar que Jesus teve outros irmãos também. Porque se ele não tivesse tido outros irmãos, ele não chamaria Jesus de primogênito, e sim de unigênito. E na verdade Jesus é unigênito do Pai, né? Ele é o único filho do Pai, na acepção da palavra. Mas Lucas foi enfático aqui. Por que ele é o primogênito? Porque Maria e José, depois que Maria teve Jesus, ela teve filhos e filhas. É isso que está escrito no Evangelho de Mateus e de Marcos. Então não tem esse negócio de virgindade perpétua de Maria, não. Isso não é bíblico. Isso é uma doutrina equivocada da Igreja Católica Apostólica Romana. A Bíblia é claríssima. Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. Que existem textos claros na Bíblia, falando até o nome dos irmãos. E claro, falando e suas irmãs. Tá bom? Então vamos lá. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Tem uma confusão aqui, porque a palavra hospedaria não é uma palavra usada para aquilo que nós entendemos hoje, uma casa onde hospeda pessoas forasteiras. Não. Aqui o nome hospedaria significa uma casa, um cômodo anexo a uma casa onde se guardavam os animais. Na verdade, eles chegaram, ficaram numa casa, mas não tinha lugar para eles num cômodo normal da casa. Ó, a palavra no original é mancheira, e essa palavra não significa hospedaria do jeito que a gente conhece hoje, tipo um hotel. Ah, não tem lugar no hotel, aí eu vou para outro lugar. Não. Significa uma casa normal, que tem cômodos que as pessoas dormem, mas tem também anexo um lugar onde os animais dormem. Isso é cultural. Até hoje, quando você vai nas aldeias, lá nos rincões de Israel e dos países do Oriente, você vai ver que a casa deles tem do lado um lugarzinho para guardar a ovelha, boi, o camelo. Fica tudo anexo à casa. E o texto diz que não havia lugar para ele na casa, e eles então tiveram que ficar nesse cômodo. É por isso que no verso 7 o texto diz que a sua mãe o deitou numa manjedoura, porque lá tinha um cochozinho feito de madeira, onde colocava capim para os animais se alimentarem. Ali foi colocado o nosso Senhor e Salvador. Verso 8, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. O bonito é que existe isso lá em Belém até hoje. Até hoje existe o campo dos pastores em Belém, um pouco afastado da cidade, que hoje é uma cidade grande. E esses pastores a gente viu lá, até hoje eles guardam seus rebanhos, tá bom? E o verso 9 está aí, a primeira manifestação angelical. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova. A palavra boa nova é a palavra no grego evangelion. A palavra evangelion é uma palavra grega que significa uma boa notícia, uma exuberante notícia, uma boa nova. E essa palavra foi apropriada da nossa língua, o evangelho. É a boa nova. Sobre quem? Sobre Jesus, não é? Mas isso aí quem disse a primeira vez foi o anjo. Eis que vos trago boa nova, o evangelion. E esse evangelion, ou boa nova, é de grande alegria, que o será para todo o povo. Verso 10.
Que boa nova é esse? Aí ele fala no verso 11: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Preste atenção de novo, na hora que você lê cidade, você lê aí aldeia, bem pequenininha. Devia ter naquela época mais ou menos de 100 habitantes, bem pequena, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Veja o sinal, que coisa bonita, né? E subitamente, aí está a segunda aparição dos anjos. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Essa tradução na nossa revista atualizada também, ela padece de alguma coisa mais próxima do original. A nova versão transformadora, que eu uso também muito, ganhei de presente, inclusive dos irmãos da IPVO, muito obrigado. A nova versão transformadora diz: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele escolheu. Eu acho que essa tradução, dizem os estudiosos, é a mais próxima do original, mostrando, né, já essa coisa da escolha, da eleição de Deus de escolher os seus. Então os anjos declararam essa grande verdade e manifestaram essa glória. Verso 15: e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. A palavra Belém significa Beit Lehem. Beit é pão, Beit é casa, Lehem é pão. Bet Lehem significa casa do pão. E o interessante é que essa mesma aldeia de Belém nasceu também quem? O rei Davi. Que coisa linda, né? O filho de Davi nasce na mesma aldeia que nasceu Davi. Olha, e a Bíblia diz que eles foram apressadamente, verso 15: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Verso 16: foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura. Está vendo? Então você pode fazer o seu presépio com os pastores, porque eles também estavam lá. Eles chegaram e onde estava acontecendo uma coisa, aconteceu outra coisa lá no campo dos pastores concomitantemente. E o texto diz no verso de número 16, que eles foram apressadamente, acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura. É claro que do The Chosen tem toda aquela ficção bonita do pastor, de ter dado o menino, enfim, aquilo é muito lindo, porque monta um cenário que certamente pode ter acontecido. Versículo 18, 17, vendo, divulgaram que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Ou seja, quando os pastores chegaram e viram que o sinal era verdadeiro, que os anjos estavam corretos, eles contaram a José e Maria tudo aquilo que tinha acontecido lá. Eles devem ter contado o anjo, o que o anjo falou, enfim, eles narraram para a bendita família tudo aquilo que eles viram. E aí o texto diz, verso 18, todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Ou seja, todo mundo que estava presente ali ficaram admirados, né? Puxa, que coisa gloriosa, que manifestação gloriosa com um bebê, que coisa. E a Bíblia diz que Maria, porém, verso 19, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Eu fico imaginando uma menina de aproximadamente 15, 16 anos, humilde, de uma aldeia, né, lá de Nazaré, diante de tanta coisa nova, miraculosa. O que o coraçãozinho de uma adolescente devia estar pensando sobre isso? E Lucas é muito acurado. Ele diz no verso 9 que ela guardava todas as palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Ouviram lá e testemunharam aqui. E no versículo 21, tem aí também algo muito bonito. Completados 8 dias para ser circuncidado. Levítico capítulo de número 12, versículo 13, fala sobre a circuncisão do primogênito. Todo primogênito nascido de Israel tem que ser circuncidado até o 8º dia. E para essa circuncisão, está lá em Levítico, tem que oferecer um sacrifício. Então, os irmãos batistas, meus irmãos batistas, me perdoem, mas antes de Jesus, muito antes de Jesus ser levado ao templo depois, ele foi circuncidado. Tá bom?
Então, quando eles falam, até Jesus foi apresentado no templo, para contrapor o nosso batismo infantil, mas antes dele ser apresentado, ele foi circuncidado, ao 8º dia. Por quê? Simples, porque Jesus também cumpriu toda a lei, no meu e no seu lugar. E ele foi circuncidado. Se ele foi circuncidado, isso é mais uma prova de que os nossos filhos, filhos do pacto, também podem ser batizados, porque a circuncisão é o símbolo do batismo no Novo Testamento. E a Bíblia diz que ele foi circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus. Interessante que Lucas capítulo 1, versículo 31, o anjo chega para Maria e fala, você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Interessante que naquele tempo quem dava nome para o menino era o pai. Lembra de Zacarias? Zacarias ficou mudo quando teve a visitação do anjo, quando ele estava lá fazendo o sacrifício no turno dele, porque ele era um sacerdote. Ele ficou mudo, ele não conseguia falar. E quando ele saiu, perguntaram para ele o que aconteceu, ele não conseguiu falar. Aí ele pediu o quê? Está escrito lá, você conhece o texto, né? Ele pediu uma tabuinha. Se fosse hoje, ele ia pedir um bloquinho. Não, ele pediu o celular para anotar no WhatsApp, ou anotar em qualquer coisa. Mas lá ele pede uma tabuinha e ele escreve assim, o nome dele é João. Porque naquele tempo, irmãos, quem dava nome para filho era o pai. É claro que a mãe podia dar uns pitacos, mas era o pai, por tradição, quem dava nome para o filho. E aí você vê que coisa interessante. Quem deu nome para Jesus foi um anjo. Não foi nem José, nem Maria. E eles colocaram o nome dele, de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Veja, irmãos, que esse relato de Lucas é o que eu quero tratar rapidamente com os irmãos. Ele oferece alguns contrastes entre o primeiro Natal e o Natal moderno. E serve para a gente refletir um pouco e a gente tomar o cuidado para não perder o importante, tá? E não jogar fora o essencial, o primordial. Essa data tão inusitada, tão singular, tão maravilhosa, que pode ser usada como um testemunho seu de fé para as pessoas que não conhecem a Cristo, porque a ocasião é oportuna. E que muitas vezes, irmãos, a gente tem jogado na lata de lixo em troca das coisas seculares do Natal. Pastor, o senhor é contra isso? Não, irmãos, minha casa está enfeitada. Tereza, de forma muito bonita, colocou uma guirlanda na porta da nossa casa. Em cima da nossa mesa tem uns arranjos bonitos, né? Tem alguma coisa bela sobre o Natal. Aqui na igreja, olha, ontem nós ficamos a tarde toda colocando os enfeites aqui. Pastor, isso tudo é pecado? Não, irmãos, isso é bonito. Natal é tempo de visitação da luz, né? O texto diz aqui no versículo de número 9 que a glória brilhou. Está vendo? A glória de Deus brilhou. Então, penduramos aqui, nada contra. Reúne a família, vamos dar presente, nada contra. Quem dera se eu tivesse dinheiro para dar presente para todo mundo, né? Mas agora o negócio está meio brabo, entendeu como é que é? Mas a gente se esforça para dar um presentinho aqui, um panetone ali, um negocinho ali. A ceia, não, eu acho bonito, vamos fazer uma ceia, vamos botar lá um peru bacana, um empadão de galinha com creme de catupiry e assim, aquela coisa bonita. Vamos fazer uma farofa, né, com aquela coisinha bonita, aquela cebolinha caramelizada. Estou falando isso porque você deve estar com fome, né? Aí já aguça. Nada disso, irmãos, é tudo bacana. Reúne a família, a gente abre um espumante, a gente celebra lá. Tá bom, irmãos, isso tudo é bom. Mas nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque do jeito que as coisas andam, a gente vai ficar só com isso. Só com isso. E quando a gente volta ao relato do primeiro Natal, a gente vê que Lucas é intencional, vocês vão ver aqui agora no texto, em colocar aqui contrastes entre o primeiro Natal e, de repente, para contrapor os natais modernos que a gente tem visto por aí. Quais são os contrastes do primeiro Natal que às vezes destoam do Natal moderno e que ao mesmo tempo revela os atributos do nosso Deus? Se Jesus veio revelar a Deus aos homens, o que o primeiro Natal revela sobre Deus a nós? Essa é a pergunta.
O que o relato de Lucas quer revelar sobre Deus na pessoa de Cristo e que contrasta e destoa com, de repente, essas festividades que a gente vê hoje, onde o principal tem sido deixado de lado? Quais são esses contrastes? Em primeiro contraste que o texto de Lucas narra é o contraste entre o governo humano e a soberania de Deus. Veja comigo o versículo de número 1 e o versículo de número 2. A Bíblia diz que esse César, esse primeiro César, Otávio Augusto, ele publicou um decreto. Está aqui, irmãos, um decreto sobre fundamentado num governo humano. Ele publicou um decreto. O governo publica um decreto. E o interessante é que esse decreto teve uma razão de ser. E a razão é o seguinte: quando César Augusto ascendeu ao trono de Roma, no ano 27 a.C., votado pelo Senado para ser o imperador de Roma, ele quis saber quantas pessoas tinham seu império. Mas sabe para quê? Você faz uma ideia? Para que ele tinha que saber quantas pessoas tinham seu império? Exatamente, o Daniel acertou, porque ele queria isso aqui, ó. Ele queria saber quantas pessoas poderiam pagar o imposto, porque ele fez grandes reformas em Roma e em todos os países onde Roma dominava, e ele precisava de dinheiro. Então ele baixa um decreto para que todas as pessoas se alistem na sua cidade de origem, ou seja, tem que ir na cidade de origem, se alistar, porque ele ia ter certinho o número de súditos onde poderiam pagar o imposto. E o interessante é que, se você prestar atenção, Lucas insere um nome aqui que parece um negócio meio estranho. Ele insere o nome de Quirino, governador da Síria. Pastor, o que a Síria tem a ver com essa história? Você já se perguntou isso? O que tem a ver governador da Síria? Você pensa na Síria hoje, devastada pela guerra, com aquele doido varrido lá de presidente, e aquela tragédia sem precedentes na Síria. Você fala, mas o que a Síria tem a ver com Israel? É porque naquele tempo, irmãos, é só você pesquisar um pouquinho, Israel era um país pequeno, era um país pequeno que estava sob a jurisdição da Síria. É como se Israel fosse um estado da Síria, e o governador da Síria, o presidente da Síria, ou seja lá quem for, era o governante de Israel. E aí Lucas, irmãos, ele é tão acurado que ele coloca esses dois governantes exercendo o seu governo. Mas o texto diz que no meio desses governantes terrenos, exercendo o seu governo, o seu decreto e governando, tem o governante do céu. É muito bonito, irmão, sabe por quê? Porque César Augusto e Quirino nunca poderiam imaginar que um decreto que eles baixaram, puramente por motivos gananciosos de poder e de dinheiro, fosse o que Deus usaria para trazer o Redentor ao mundo. Isso, irmãos, por uma razão muito simples e por uma doutrina muito bela das nossas Escrituras. Qual é a doutrina? Deus está no controle da história. Ele é o supremo governante. O coração do rei, como diz Provérbios, está na mão de Deus, e este o inclina para a direita e para a esquerda. Deus, irmãos, está no controle da história para fazer cumprir, não o mandamento de homens, mas para fazer cumprir a sua palavra e a sua promessa. Quem poderia imaginar, irmãos, naquela época, que um decreto de César, que causou tanta dificuldade com tanta gente de se deslocar de um lugar como Nazaré para Belém, uma menina grávida, quase próxima aos dias de dar à luz, teria que se deslocar numa viagem, irmãos, ruidosa, difícil, pedregosa, onde certamente eles foram a pé, no máximo com um animalzinho, porque eles eram pobres, eu vou te mostrar. E de repente, irmãos, quem poderia imaginar que por trás da história, da mão dos governantes que se arvoram no poder e no direito de fazer e acontecer, está, como o Dr. R.C. Sproul escreveu no seu livro, a mão invisível de Deus governando todas as coisas para cumprir a sua palavra. Quem pode imaginar, irmãos, um negócio desse? Quem pode imaginar que governos humanos que hoje
A gente tanto fala mal, reclama, esbraveja, alguns se revoltam. Todo governo humano, em última instância, serve ao propósito de Deus. Pastor, quer dizer que até as coisas difíceis e ruins que os governos perpetuam, por trás tem a mão soberana do governo de Deus? É verdade, irmãos. Deus é o Senhor da história. E Ele governa a história para um fim proveitoso. E Ele governa o macro. Agora você quer ver uma notícia poderosa sobre esse Deus majestoso e tão poderoso que nós temos? Mas Ele governa também o micro. O que significa isso, pastor? Significa que Deus é o Senhor da história. Ele governa a história humana a um fim que vai se cumprir com a volta de Cristo. Ele tem o governo nas suas mãos. Mas o mais belo disso tudo, que o poder dele é tão grande, que ele governa a história, mas governa as nossas vidas. Isso é bonito, não é? A grandeza de Deus, irmãos, é algo tão extraordinário. É por isso que Paulo diz: ó profundidade de riqueza e de sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Como lhe reter a mão? Irmãos, a narrativa de Lucas é muito bonita, sabe por quê? Porque ele faz questão de colocar os poderosos e os seus decretos para mostrar uma coisa só: acima deles está a providência de Deus, o governo de Deus, a soberania de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã, pode ficar tranquilo, viu? Pode ficar tranquilo que mesmo que a gente enxergue a coisa meio bagunçada, tudo serve ao propósito bendito de Deus. E Ele está no controle de todas as coisas. Alguém já disse que a história é governada como uma pessoa que faz um crochê. Quando ela vai puxando o fio de um novelo, né? Ela vai tecendo a sua coisa. E o fio vai sendo sugado do novelo, não é assim? O novelo vai se desenrolando, 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 enquanto você vai tecendo uma blusa, tecendo, tecendo, tecendo. Vai chegar uma hora, o que vai acontecer? Vai acabar. Aquele último pedacinho de novelo, você está olhando para eles, você está olhando para a blusa e fala assim: não vai dar. Você vai ter que tirar outro novelo. Mas vai chegar uma hora, irmãos, que você vai dar um pontinho assim, final, e acabou o novelo. A beleza de tudo, irmãos, que a história é como uma mulher fazendo um novelo de lã. Ela teve um início quando Deus disse: haja luz. Aí começou a tecer a blusa. E quando terminar esse novelo, ela der o último pontinho, o que vai acontecer? Cristo voltará e vai restaurar todas as coisas. Mas você sabe a beleza de tudo? É que enquanto você está fazendo essa blusa, ou se for uma tapeçaria, se você olhar de baixo, você não vai ver uma bela imagem ou uma bela roupa. Você vai ver uns fios soltos, umas coisas estranhas, uma figura meio estranha. Mas depois que estiver pronto, e de repente você vê do alto, você vai ver que aquilo ali ficou perfeito, com todas as suas cores e imagens no lugar que deveria estar. Esse é o Deus da história. Enquanto Ele desenrola o seu novelo usando os poderosos desse mundo, nós somos como aqueles meninos que olham de baixo e não estão entendendo bem o que está sendo tecido. Mas chegará o dia que nós conheceremos como somos conhecidos. Paulo já disse isso. Vai chegar um dia que, quando Jesus voltar, Ele vai mostrar para nós a blusa, a tapeçaria, mas de um outro ângulo, de cima. E você vai ver que aquilo que você hoje não entende, questiona, briga, vocifera, fica irado, se viu um propósito maior. E no fim vai dar tudo certo, amém? Esse, irmãos, é o primeiro contraste que o primeiro Natal tem que comunicar a mim e a você. Para o seu coração ficar mais em paz. Para você entender que Deus é o Deus que age através da história, na história, para que a história cumpra o projeto dEle e não dos homens poderosos. Eu acho, irmãos, que se os governantes tivessem esse tino
eu acho que eles teriam decisões mais sábias. Mas mesmo com as decisões nécias de governantes pseudo-autônomos, a soberania de Deus continua governando, amém? E é isso que a gente crê, e é isso que a Bíblia nos ensina. O segundo contraste, irmãos, que que o primeiro Natal de Lucas e Mateus nos mostram, que destoam às vezes do Natal moderno e que revela também um atributo de Deus, é o contraste entre a glória do Cristo anunciado e a humildade do seu nascimento. Veja o versículo 10, por favor, comigo. Aliás, vamos ler o 9. O anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Veja o versículo 14 comigo. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Veja, irmãos, que o primeiro Natal, ele é manifesto em glória. A glória do Senhor, no verso 9, apareceu ao redor deles. Os anjos, quando apareceram no firmamento, verso 13, uma milícia celestial, eles cantaram essa glória. Glória nas maiores alturas e paz na terra entre os homens que Ele quer bem. Veja, querido, que a glória do Cristo anunciado foi uma glória tão pungente, tão fulgurante, que o texto diz que eles ficaram com grande temor. Claro, como não? O vídeo do The Chosen é bonito. Quando a glória brilhou, aqueles pastores ficaram tomados de medo. E a verdade é, querido, que não tem jeito. Quando o celestial invade o natural, quando as coisas de Deus invadem o mundo dos homens, não tem ninguém que não tema. Tanto é verdade que no verso 10, a primeira palavra do anjo para os pastores foi: não temas. O medo, irmãos, tomou conta dele. Por quê? Porque a glória do Cristo anunciado foi, irmãos, algo muito grande, fulgurante, que brilhou com luz intensa. Mas, irmãos, ao mesmo tempo que a gente vê essa glória do Jesus anunciado, no meio dessas duas glórias, você já prestou atenção nisso? A glória do verso 9 e a glória do verso 14 tem o sinal. Agora olha o sinal, verso 12, olha comigo. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Vocês estão percebendo, irmãos, que Lucas é muito inteligente? Vocês estão percebendo que Lucas emoldura essa imagem tão simples, tão humilde, com duas imagens de glória? Por que será que ele faz isso? Ele faz isso, irmãos, para mostrar que a glória de Deus, que foi visível no primeiro Natal, ela está contrastada com a humildade de Deus. Esse é o segundo contraste. O interessante é que Deus veio com o primeiro Natal revelar aquilo que no Velho Testamento estava velado. O que, pastor? Uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo muito bela, e que a gente não pode nunca se esquecer do primeiro Natal. Deus no Velho Testamento, o nome mais comum que se retratava Deus no Velho Testamento é o Senhor dos Exércitos. E Lucas tem um vislumbre desse nome de Deus, desse atributo de Deus. Aonde, pastor? No verso 9. No verso de número, 13. Subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia. Se você olhar na Nova Versão Transformadora, está do exército. O exército celestial. Lucas tem um pouquinho em mente a figura do Deus dos exércitos, que tem um exército de anjos ao seu dispor. Mas veja, querido, que como diz o Philip Yancey no seu livro Maravilhosa Graça,
esse Deus que era o Senhor dos exércitos no Velho Testamento e cujo poder se manifestava assim de forma tão intensa, ele tinha algo velado nele, que foi revelado no Novo Testamento. O que, pastor? O Deus humilde. Pastor, mas a gente não vê um Deus humilde no Velho Testamento? Tem vislumbres, flashes. Você quer ver? Isaías 53 dá um flash de um Deus humilde. Jeremias tem flashes de um Deus humilde. Mas eram só flashes. É uma marca do caráter de Deus que na revelação progressiva do próprio Deus, ele quis deixar-se mostrar lá na frente. Aonde? No nascimento de Jesus. Eu não sei, querido, mas isso me encanta. Sabe por quê? Porque hoje o Natal às vezes virou uma festa muito opulenta. E a gente se esquece da humildade. A gente esquece, irmãos, que o nosso Deus é um Deus humilde. E quando eu vejo, irmãos, o primeiro Natal descrito na Bíblia, eu vejo que essa humildade de Deus percorre toda a narrativa. Você quer ver? Deus escolheu um casal humilde. Se você ler comigo aí no verso 24 de Lucas, quando eles levaram Jesus no templo para oferecer o sacrifício à época da circuncisão, eles ofereceram um par de rolas ou 2 pombinhos. E se você for um pouquinho mais acurado, você vai ver que lá em Levítico capítulo 12, versos 6 a 8, narra as ofertas que as pessoas deveriam dar. E lá falam até do nível social que elas teriam que ter para dar a oferta. Sabe o que a Bíblia diz lá em Levítico 12, capítulo 12, versículo 6, sobre a oferta de 2 rolas ou 2 pombrinhos? Lá está escrito assim: porque é oferta de pobre. Interessante, irmãos, mas quando eu olho para a Bíblia eu vejo que o primeiro Natal está eivado de humildade. Humildade na escolha do casal para ser o receptáculo do grande rei, do nosso Salvador. Segundo, a humildade do lugar. Irmãos, Belém não era nada. Belém era um povoado simples, que tinha uma história, mas estava perdida no tempo, porque era lá atrás de Davi. Terceiro, humildade do nascimento. Jesus não ficou num aparato, numa casa toda preparada, bonita, para receber o rei. Não, irmãos, a Bíblia diz que não tinha lugar para ele na casa. E de repente aquele lugar ali mais humilde da casa foi onde Deus escolheu para revelar a nós o seu Filho. E você quer ver uma outra humildade? Humildade para quem Deus escolheu revelar essa grande mensagem e essa grande entronização de Deus na história dos homens em carne e osso. Interessante, irmãos, que me perdoem, por que Deus não se revelou a César? Por que o anjo não apareceu no palácio de César? Por que a milícia celestial não apareceu na Síria para o governador Quirino? Por que a milícia celestial não apareceu aos fariseus? Seria tão fácil, né? Por que o anjo não aparece aos líderes religiosos que tanto perseguiram Jesus durante toda a sua vida? Por que será, querido, que essa milícia não apareceu aos grandes e poderosos da época? Mas não, irmãos, apareceu para pastores. Tudo bem que no Velho Testamento os pastores tinham até uma certa... Tudo bem, eles eram aceitos. Mas você vê que desde lá já tem um problema com pastores. Por quê? Porque quando José traz a sua família do Egito, leia lá, Êxodo. Quando ele traz a sua família, Gênesis. Quando ele traz a sua família para o Egito e pede uma terra para eles, sabe o que Faraó faz? Olha, eu vou te dar uma terra lá em Gósen, onde desemboca o rio. Sabe por quê? Porque lá é longe de todo mundo. Porque vocês são pastores. Sabe o que significa isso? Eu vou dar uma terra para vocês longe de todo mundo, porque vocês são pastores. Desde o Velho Testamento, irmãos, esse negócio de pastor, mas não era tão sério quanto no Novo. Você quer ver um vislumbre de como os pastores eram julgados à mercê? O pai de Davi, em 1 Samuel 16.
Quando Samuel vai na casa de Jessé para ungir o rei de Israel, Jessé se esquece de Davi. E sabe o que Davi era? Pastor de ovelhas. O profeta teve que dizer para o pai: chama esse menino, que enquanto ele não chegar aqui eu não vou embora. Aí, irmãos, o problema é que quando chega no Novo Testamento, essa discriminação piora e muito. Mas e muito. Pastores no Novo Testamento eram desprezados, rejeitados, amaldiçoados e impedidos de entrar no templo. Os pastores eram impedidos de entrar no templo porque eles eram considerados imundos. Por que pastores eram imundos? Porque eles tocavam em animais impuros, porque eles tocavam em animais mortos, porque quando um cordeirinho morria, eles tocavam, e por causa do próprio estilo dos pastores naquela época, que mercadejavam muitas vezes as ovelhas e os carneiros que eles ofereciam para vender. Então era gente que era desprezada de todo mundo. Aí eu fico me perguntando, irmãos, vocês me perdoem nas minhas divagações, a milícia celestial e o anjo com o anúncio do evangelho apareceu para quem? Para eles, irmãos. Humildade no lugar, humildade do casal, humildade do nascimento e humildade no anúncio. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado para a gente não desprezar aqueles que Deus não despreza. Nós temos que tomar muito cuidado para não transformar o Natal numa festa cheia de pompa e orgulho. E se esquecer, irmãos, dos pequeninos. Jesus veio para quem? A quem a milícia apareceu? Não, ele não apareceu para o governador. Não, ele não apareceu para o imperador. Não, ele não apareceu para os líderes religiosos. Não, ele não apareceu para o sumo sacerdote. Não, ele não apareceu para ninguém poderoso da época. Interessante que Lucas cita o nome deles aqui para mostrar o quê? O contraste, irmãos. Que contraste? Um contraste entre a glória desse Cristo anunciado, mas da humildade da sua vinda e do seu nascimento. Sabe o que significa isso? O nosso Deus é um Deus humilde. E essa imagem do primeiro Natal, a gente não pode desprezar, irmão. Sabe por quê? Porque às vezes a gente corre atrás de coisas que vão inflar o nosso ego. E se esquece que essa é uma marca do primeiro Natal, a humildade. Imagine, irmãos, um Deus que se torna homem, o homem que se torna servo, o servo que se torna maldito, ao ponto de subir naquela cruz. Eu acho muito bonito, irmãos, a ceia narrada no Evangelho de João. Estou terminando. O Evangelho de João insere um ato de Jesus que é mais um degrau no despir-se da sua glória. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que ele tomou uma forma humana, mas ali na ceia ele deixou claro que ele desceu mais um degrau. Qual? O degrau do servo e do escravo mais humilde da casa. É por isso que Pedro ficou bravo com ele. O senhor nunca vai me lavar os pés? É claro. Como um rabi, naquela época um professor, né, se rebaixaria ao ponto de ser o escravo mais humilde da casa, destacado para lavar os pés daqueles que chegariam nessa casa? Mas, irmãos, o degrau mais baixo Jesus ainda desceria naquela mesma semana. E o degrau mais baixo que ele desceu foi a cruz em que ele foi levantado. É por isso, irmãos, que eu sempre digo, não há lugar para soberba, viu? Para orgulho, para presunção, para pessoas que se vangloriam em si mesmas e às vezes promovem determinado tipo de coisa para mostrar o seu poder. Tome cuidado com isso, porque essa não é a imagem do primeiro Natal. Nada contra, viu? Como eu disse, nada contra, minha casa está enfeitada, mas olha, com moderação.
Lembrando, irmãos, que o primeiro Natal tem esse contraste. A glória é do Cristo anunciado, mas a humildade é do seu nascimento. Agostinho escreveu um livro precioso, que eu acho que todo cristão precisa ler, Confissões. Leia Confissões de Agostinho. Leia um tratado poético, profundo, sobre a conversão dele e o relacionamento dele com Deus depois que ele se converte. E no livro Confissões, Agostinho fala que o cristão que nasceu de novo, que teve um encontro com Deus, que teve sua vida mudada, ele tem que ser agora um detentor de 3 grandes virtudes. E ele mesmo narra, elas são a humildade e a humildade. Não tem lugar, irmãos, para gente orgulhosa do povo de Deus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é humilde. Ele se rebaixou, ele se humilhou, ele tornou obediente até a morte, e morte de cruz. Portanto, vamos tomar cuidado para comparações, viu? Como é que foi sua festa? Como é que foi a sua? Vamos tomar cuidado, irmãos, quando a gente não faz coisas demais para sermos vistos pelos homens. Vamos nos lembrar que o primeiro Natal, mais do que ser uma glória anunciada, é uma humildade no nascimento. E aí a gente não vai perder o verdadeiro sentido do Natal. Mas eu quero terminar. Pastor, qual o terceiro contraste que Lucas, de forma magistral, nos mostra? O primeiro, então, vamos lá. É o contraste entre o governo humano e a soberania de Deus. Os homens governam, mas Deus comanda. Amém? A mão de Deus não está encolhida. Pelo contrário, o fio da história está sendo desenrolado, e quem desenrola é Deus. E Ele está desenrolando para um propósito final. Segundo, o contraste entre a glória daquele que fora anunciado com a milícia dos anjos, mas em contraste com a humildade do seu nascimento. Uma manjedoura, irmãos. O Deus humilde agora se revela na sua plenitude, na pessoa bendita de um bebê. Eu imagino, irmãos, um bebê quando nasce, precisa de tudo, irmãos. Se você não der comida, ele morre. Se você não limpar, ele fica cheio de doença e sujo. Para tudo ele precisa, ele é dependente. Agora você imagina, irmãos, como esse atributo de Deus se revelou no Novo Testamento, na pessoa bendita de um bebê. Irmão, se isso não é humildade, eu vou dizer uma coisa, eu não sei mais o que é. Philip Yancey é um autor que muitos não gostam dele. Eu sou apaixonado com ele, gosto muito dele. E ele fala sobre esse esvaziamento, sobre essa coisa de o Deus que criou todas as coisas e abarca todas as coisas. Ele resolveu se revelar agora na figura de um bebê. Como é isso? E aí ele fala do Deus humilde, que ele se tornou tão dependente, que ele se tornou tão carente, e essa é a sua glória. Você sabe o que Deus veio ensinar com o primeiro Natal? A glória da humildade. Mas em último lugar, irmãos, veja que coisa interessante, no verso 10, a mensagem do anjo diz assim: eis que vos trago boa nova de grande alegria. E você pode ver que em todo o tempo, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo, disse o anjo para Maria. Alegra-te. E o anjo disse a mesma coisa para os pastores: eu trago a vocês boa nova de grande alegria. E eu sempre digo, irmãos, que o evangelho é uma boa nova de alegria. E Lucas diz que será para todo o povo. Portanto, irmãos, olha, a gente tem que celebrar mesmo. Natal é celebração. Mas Lucas coloca aqui um contraste tão sombrio, irmãos. Uma profecia tão estranha. Lucas não omite, irmãos, o outro lado desse evangelho, quando Maria se dispõe a levar o seu filho no templo. Eu acho que ela deve ter pensado 2 vezes. Ela falou: puxa, por que eu trouxe esse menino aqui? Eu não precisava ouvir o que eu ouvi. Porque veja bem comigo, irmãos, a partir do versículo de número 25, a Bíblia diz que eles levam esse menino ao templo. E o menino é depositado nos braços de um homem que se chamava Simeão. E Simeão era um homem que esperava a consolação de Israel. Quando Simeão se depara com esse menino, a Bíblia diz
Movidos, olha o verso 27. Movidos pelo Espírito, eles foram ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços. E aí, irmãos, ele faz aí uma oração de louvor. Ele diz assim: olha, Senhor, você pode despedir o teu servo em paz, porque agora meus olhos já viram a consolação de Israel, que Deus preparou para todos os povos, para todos os gentios e para a glória de Israel. Mas, irmãos, eu acho que Maria devia ter pego esse menino no colo de Simeão e ido embora. Porque o que ele falou depois, irmãos, não é mole, não. Eu fico imaginando se uma mãe trouxesse um filhote para ser batizado pelo pastor Luciano e o pastor Luciano dissesse isso do menino. Olha o que o Simeão diz para Maria. Verso 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína. Já pensou uma mãe ouvindo isso, irmão? Meu filho? Pastor, o senhor está doido? Mas também para levantamento de muitos em Israel. E olha o que diz mais: e para ser alvo de contradição. Veja, querido, que eu acho que se Maria fosse prudente, ela tinha tomado desse menino antes de ouvir isso. Esse menino está destinado para a ruína. Ele vai causar contradição em muita gente. Muita gente vai ser levantada por causa dele, mas muita gente vai ser arruinada também. Irmãos, que profecia sombria. Isso tudo faz parte do Natal. Mas o pior ainda haveria de vir. Verso 35. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Sabe o que Simeão falou para Maria de forma velada? Prepare-se, Maria, para a cruz. Você vai sofrer muito por causa desse seu filho. Está preparada? Aí, irmãos, vocês me perdoem, eu não posso deixar de ver em Lucas e na narrativa do primeiro Natal esse contraste. Qual é o contraste, pastor? Entre a alegria da mensagem, do anúncio do Salvador, e o sofrimento que acompanha a quem o abraça de todo o coração. Veja, querido, que a mensagem do Evangelho, ela traz essa miscelânea, essa coisa meio amalgamada junto com ela, de grande alegria, mas também de grande sofrimento. Você quer ver um exemplo? Por que Mateus inseriu a matança dos inocentes com o nascimento de Jesus? Para mostrar também que a mensagem do Evangelho, irmãos, trouxe muita alegria para todos aqueles a quem Deus escolheu. Mas em meio a essa alegria, houve também muita dor e muito sofrimento. Tanto é verdade que Mateus cita uma profecia do Velho Testamento, porque Mateus se lembra que na história do povo de Israel esse fato já acontecera no Egito. Você lembra? Quando o povo de Israel se multiplicou muito no Egito e se tornou mais poderoso do que os egípcios, o que Faraó fez? Faraó mandou matar todas as crianças do sexo masculino. E veja, querido, que esse mal foi perpetrado na história uma vez, e Mateus se lembra dele, e ele cita uma profecia lá de trás, dizendo o seguinte: olha, haverá choro e ranger de dentes em Ramá, é Raquel desolada, chorando pelos seus filhos. Ele traz, irmãos, uma profecia lá dos patriarcas, e coloca essa profecia no primeiro Natal, um derramamento de sangue, de crianças de 2 anos para baixo, para cumprir a insanidade de um rei fora de si. Grande alegria, irmãos, e grande sofrimento. A mensagem do Evangelho é essa mensagem, a semelhança de um punhal. Eu já disse isso aqui, de 2 gumes. Ela vem sempre acompanhada de grande alegria, mas também de grande sofrimento, tanto de Maria quanto do povo. O povo se alegrou muito, mas o povo chorou muito com seus filhos mortos. E eu me pergunto, irmãos, não é assim a nossa caminhada nesse mundo?
Por isso, meu amado, não tenha medo de sofrer, tá? Não ache que sofrimento e dor é algum sinal de falta de fé e que Deus não é favorável a você. Pelo contrário, quando a gente abraça o Evangelho, irmãos, nós sentimos dores e sofrimentos que o ímpio não sofre. Você concorda? Porque Jesus diz que a porta é estreita, o caminho é apertado, e tem determinados sofrimentos, irmãos, que nós sentimos na carne, pelo fato de sermos cristãos. Mas, irmãos, esse é o Evangelho. Ele traz grande alegria, mas também uma mensagem de grande dor e grande sofrimento. Você quer ver um exemplo disso? Eu termino. Estou me lembrando agora do apóstolo Paulo. Paulo está preso na cidade de Filipos. A primeira porta de entrada na Europa, como diz o Hernandes, foi feita com sangue, suor e lágrimas. No livro dele, no comentário dele de Paulo aos Filipenses. Paulo foi linchado, teve as suas roupas rasgadas. O texto diz que Paulo foi açoitado com varas, e como se não bastasse, ele foi lançado numa prisão e foi preso com os pés e mãos no tronco. Eu imagino como é que não deve estar ardendo lá atrás, sem ele nem poder colocar alguma coisa nos vergões. O que é isso, pastor? Grande sofrimento, grande dor que às vezes o Evangelho traz, às vezes dor na sua casa. Talvez você, pelo fato de ser crente, é rejeitado pela sua própria família, que é incrédula. Talvez você não pode nem convidar alguém de sua casa, porque ficou inimigo seu, porque de repente você pulou para a lei dos crentes, né? Assim que os sertanejos falam. Tanto sofrimento e dores, irmãos, que são infligidos a nós. No desenrolar dessa história, a gente está vendo a coisa meio bagunçada. Mas o interessante é que o que me alegra é que a Bíblia diz que à meia-noite, nesse estado tão deplorável, nessa dor e sofrimento tão angustiante, o texto diz que Paulo e Silas cantavam o quê? Louvores a Deus. Grande alegria, grande sofrimento. Irmãos, estão aí as imagens do primeiro Natal. Primeiro, o Natal tem que nos lembrar que existe um governante que está acima do governante terreno, e ele governa a história para o seu propósito final. Amém? Alegre-se nisso, antes de ficar falando mal de todo mundo e de todo governo. Ore por eles e entenda que acima deles está o nosso Deus. Amém? A segunda imagem que nós precisamos guardar no nosso Natal é a glória do Cristo anunciado. É o Cristo que é anunciado em glória. Mas quando ele pisou nessa terra, ele manifestou humildade. Natal, irmãos, é tempo de reconciliação, sabia? Natal é tempo de perdão. Natal é tempo de você dar uma ligada para aquela pessoa que você descartou da sua listinha de favoritos, e às vezes até da sua família. Natal é tempo, irmãos, do coração humilde. Natal é tempo de celebrar, sim. Celebrem com toda a intensidade, como nós vamos fazer, eu vou fazer, você vai fazer no ano novo. Mas não se esqueça, o nosso Deus é um Deus humilde. Não tem lugar para soberbo, para orgulhoso e para arrogante no reino de Deus. E terceiro, saiba, querido, que Natal é essa mescla de grande alegria com Cristo no nosso coração, mas também grande dor e sofrimento, advinda da fé nele e do testemunho que eu preciso dar dele. Eu quero terminar com um texto muito bonito de Isaías, que eu acho que fecha essa mensagem, e principalmente esses contrastes com aquilo que Deus falou através da boca do seu profeta no capítulo 53, quando ele descreve, né, a humilhação de Cristo, aquele vislumbre no Velho Testamento do Deus humilde. Ele fala que ele não tinha aparência, não tinha formosura, fala que ele era desprezado, mas Israel naquele tempo não entendeu que era a respeito do Messias, era a respeito ao povo de Israel. É uma coisa meio velada, mas tem uma coisinha no final do texto, irmãos, que eu acho que é bonito demais, falando a respeito do Pai. Ele diz assim: e ele verá, o profeta, ele verá, ele quem? O Pai, e ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Olha que bonito. O Pai vai ver o fruto, ó. O Pai verá o fruto do seu penoso trabalho e o trabalho da sua alma. Isaías está falando a respeito de quem? Do Pai. Se referindo a quem? Ao Filho. Veja que o trabalho é penoso.
Mas olha o que termina dizendo: mas ele ficará o quê? Satisfeito. Não é bonito? Grande alegria e grande sofrimento. O pai verá o fruto do seu penoso trabalho. O que significa aí, pastor? O Deus que se entristece, o pai que se angustia, vendo o filho naquela situação. Mas engraçado, irmãos, de uma forma que a gente fica maravilhado, essa situação alegra o coração do pai. Que nesse Natal, querido, você experimente sim uma grande alegria, experimente essa bênção grande, mas não se esqueça, nós também enfrentamos lutas, sofrimentos, por causa do Evangelho e por causa do testemunho do nosso Senhor Jesus. Amém?